Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre ações de crescimento, as Growth Stocks. No vídeo de hoje eu vou falar o que são ações de crescimento, vou comparar Blue Chips com Small Caps, vou falar sobre indicadores, vou falar como evitar riscos, vou dar dois exemplos de ações nacionais, dois exemplos de ações internacionais e também um exemplo de um rate. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Mas não esquece de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Bom, ações de crescimento, normalmente elas têm um KGR elevado e um payout um pouco baixo, né? Para quem não sabe, o KGR é basicamente um indicador de crescimento nos últimos 5 anos. O KGR pode ser baseado na receita ou no lucro. Muitos investidores aí utilizam o KGR pela receita, mas eu prefiro utilizar o KGR pelo lucro, né? Mas isso é uma escolha minha, você pode escolher qual você preferir. E normalmente, para considerar uma ação de crescimento, ele tem mais de 10%. Então, normalmente o KGR acima de 10% já é considerado uma ação de crescimento. Já o payout é a porcentagem dos lucros da empresa que é pago para o investidor, o famoso pagamento de dividendos e rendimentos, né? Normalmente uma ação de crescimento tem o payout abaixo de 70%, né? Tem até algumas empresas que têm o payout acima de 70%, são consideradas de crescimento, mas é muito raro, né? Não é tão comum a gente ver. Normalmente a ação de crescimento não tem um pagamento de dividendos tão bom, ele tem, no caso, uma valorização acima da média. Muita gente confunde small cap com ação de crescimento e isso não é uma realidade, não é uma verdade total, né? A small caps ela tem realmente uma chance aí de crescer um pouco mais, né? Mas existem também blue chips que são empresas de crescimento. Bom, small caps a gente pode falar que são empresas que têm valores abaixo de 300 milhões ou até 1 bilhão de dólares, né? Depende aí do autor, do analista que você vai conversar, eles vão falar que são consideradas small caps ou acima, aliás abaixo de 300 milhões ou aí abaixo de 1 bilhão de dólares, né? E small caps você pode encontrar pelo índice Small Caps, né, da nossa bolsa de valores, que é a sigla SMLL, né? Se você for lá no site da B3 procurar pelo índice de Small Caps, vocês têm a opção de olhar a composição da carteira. Aí vocês vão ver uma lista bem grande, né, sobre os Small Caps que pertencem a esse índice, né? Entre eles o Banrisul e a Enalta, né? Esses dois eu invisto já na minha carteira já faz um certo tempo, né? Eu tenho tanto Enalta quanto o Banrisul. Já Blue Chips são empresas, né, que possuem mais tempo de mercado, normalmente são melhores estruturadas e normalmente têm um valor acima de 1 bilhão de dólares, né? Ou acima de 300 milhões de dólares, depende então do autor que vocês estiverem consultando, né? E também tem um índice que é o índice Bovespa, né? O IBOV, que muita gente gosta dele, né? Se vocês forem lá no site da B3 e procurar pelo índice IBOV e procurar pela carteira, pela composição da carteira, vocês vão ver várias blue chips que compõem o IBOV, né? A gente pode destacar Itaúsa e Petrobras, né? Itaúsa, né, eu tive em carteira por muito tempo, hoje em dia não tenho ela por questões de pagamento de dividendos mesmo, que baixou um pouco, né? Eu vou esperar subir um pouquinho mais. E a Petrobras eu também não tenho em carteira por causa do setor, que eu não acho tão interessante, é uma empresa também que já teve alguns problemas, né? Mas muita gente adora a Petrobras, né? Era considerada até como uma ação defensiva há um tempo atrás. As small caps, né, se elas forem novas no mercado, empresas novas normalmente têm uma chance aí de chegar no mercado, o mercado aprovar, o mercado gostar das empresas e essas empresas crescerem cada vez mais, né? Então o small cap tem grande chance de ser uma ação de crescimento, mas nem sempre é uma realidade, né? Você tem que pesquisar sobre a empresa, pesquisar o KGR, pesquisar os indicadores que eu vou falar aqui, alguns indicadores que eu utilizo também, né, além do KGR. Já a Blue Chip ela pode ser também uma ação de crescimento, não é tão comum ela crescer tão rápido, né, pois normalmente é uma empresa que já possui uma fatia grande no mercado, mas ela pode ser considerada também uma Blue Chip. E a vantagem é que ela não tem um risco tão grande de falência, né? Normalmente uma small cap, por ser uma empresa não tão grande, ela pode ser não tão bem estruturada, ela pode não ter passado por algumas crises, não saber como se portar numa crise e vir à falência. Já a Blue Chip normalmente já passou por algumas crises e já está um pouquinho mais bem estruturada, então provavelmente vai ter um risco menor de falência.
Se a gente pensar em ações de crescimento, a gente pode ver small caps e blue chips. É muito comum a gente encontrar as duas, né? Mas é mais comum, claramente, a small cap. Só que ela tem um nível de risco maior. Já a blue chip tem um risco menor. E falando sobre os indicadores, né? Os primeiros indicadores que eu vou falar é sobre a qualidade, né? Sempre coloque a qualidade da empresa que você está investindo à frente do preço, à frente do KGR, à frente dos dividendos. Sempre você precisa investir numa empresa de qualidade para não ter problemas no futuro, né? Então eu vou falar alguns indicadores aqui que eu utilizo, como o ROI, né? O ROI é basicamente aí o retorno sobre o capital que a empresa possui, né? Tem também o ROIC, que é o retorno sobre o capital de terceiros, que é basicamente com o dinheiro nosso, né? O dinheiro do investidor. E tem também a margem líquida, né? Que é basicamente depois que ela produziu o seu produto ou seu serviço, o quanto sobrou para essa empresa, né? Depois do pagamento dos custos. E normalmente eu gosto de margem líquida, ROI e ROIC acima de 10%. Se for acima de 20%, eu acho mais legal ainda, né? Quanto maior aqui, melhor, tá? Outro indicador é o endividamento, né? A liquidez corrente aí, dá para você ver se ela está acima de 1. Se ela estiver acima de 1, significa que ela tem um potencial de quitar suas dívidas. Se ela estiver com 2, 3, aí quer dizer que ela consegue pagar 2 ou 3 vezes a dívida dela, né? Então isso é bem interessante. Se a empresa acabasse hoje, ela conseguiria pagar todas as dívidas. Já se ela tem aí 0,50 ou 0,30, ela não tem caixa suficiente para pagar suas dívidas. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de empresa. Outros indicadores que eu utilizo, o indicador de preço. Normalmente o PL eu gosto de abaixo de 50, né? Quem viu o vídeo falando sobre a Tesla, quando a Tesla estava a mais de 1000% do PL, né? Viu que eu acabei vendendo boa parte, acabei tendo um lucro bem interessante e o PL dela baixou para 400, 500 em questão de semanas, né? Então o preço dela caiu bastante. Também é interessante você evitar empresas com PL muito alto, acima de 100, né? Como a Tesla estava acima de 1000, tem que falar que teria que ter muito cuidado, muita coragem de investir naquela empresa. E o PVP, né? Lembrando que o PL é a relação preço com o lucro da empresa, tá, pessoal? O PVP é o preço sobre valor patrimonial, eu gosto sempre abaixo de 3, né? Difícil às vezes você encontrar uma empresa que tenha 3, né? Então às vezes até aceita um pouquinho mais, mas o preço sobre valor patrimonial, então, o ideal aí seria abaixo de 3, né? Quando você achar 1, é bem divertido, é bem legal, mas não é tão comum. Então, quanto menor o PL e quanto menor o PVP, é melhor, tá, pessoal? E lógico, se eu quero investir em uma ação de crescimento, eu vou ter que olhar o KGR acima de 10%, de preferência, no meu caso, o lucro, né? KGR em relação ao lucro. Já o payout, normalmente abaixo de 70%. Em questão de dividendos, os dividendos normalmente, quando eu vou investir em empresas, né, eu não vou investir em apenas empresas de crescimento, eu vou investir também em empresas de dividendos, né, que é uma forma mais segura, né, uma forma mais previsível da gente investir em ações. Normalmente eu gosto aí dos dividendos acima da Selic, né, para mim não faz sentido investir numa empresa pensando em pagamentos de dividendos que esteja abaixo da Selic, né, apesar nesse momento que a gente está vivendo, a Selic está oscilando muito, está aumentando bastante, né? A gente não consegue prever o que vai acontecer. E normalmente uma ação de dividendos tem um payout acima de 70%. Mas isso também às vezes foge à regra, às vezes 50%, 60% é o suficiente para ela pagar até mais que a Selic. Mas acima de tudo, vocês precisam priorizar então a qualidade. O que eu faço para mim é exatamente isso, eu priorizo a qualidade. Depois eu penso em preço e depois eu tento diferenciar ela de uma ação de crescimento para uma ação de dividendos. E o mais importante de tudo, conheça o setor e conheça a empresa, né? Não faz sentido você investir numa coisa que você não conhece. Você tem que conhecer o tipo de produto que aquela empresa faz, o tipo de serviço que ela presta, aonde ela está situada, né? Tem muitas empresas que eu não invisto simplesmente porque está no setor que eu não gosto. Eu até vou falar alguns exemplos de vocês de ações que eu tenho no meu portfólio e vou mostrar algumas que eu não tenho, porque é o setor que eu não gosto. Bom, antes de falar das empresas, eu vou falar também como você pode evitar os riscos, né? Ações de crescimento têm um risco maior, não tem o que discutir, realmente vários autores, vários
investidores entendem que ações de crescimento têm um risco maior, né? Ela não é tão previsível como uma ação aí, de pagamento de dividendos, como a Blue Chip que paga dividendos, não é tão comum, né? Então ela tem um risco maior, principalmente as small caps. As small caps têm um risco maior de falência. Então é legal a gente mesclar no nosso portfólio ações de dividendos e ações de crescimento, né? Eu tenho aí, no caso, a maior parte em ações de dividendos, né? Que são aquelas ações consideradas mais defensivas, né? Principalmente blue chips dos setores de serviços públicos, né? Aqui no Brasil a gente sabe que o setor de energia, né? As hidrelétricas aí pagam bons dividendos, então um setor bem interessante. O setor bancário aí também é um setor bem legal também, né? Paga bons dividendos. Eu gosto também de setores siderúrgicos, né? Tem vários setores que vários investidores acham mais seguro, né? E eu teria aí uma pequena parte, né? Eu até tenho essa pequena parte em ações de crescimento. O ideal para mim seria 70% em ações de dividendos e 30% em ações de crescimento. No caso, se eu possuísse apenas 10 ações, eu teria 7 ações em dividendos e 3 ações de crescimento no máximo. Eu teria 2 ou 3 no máximo. No meu caso eu tenho mais, eu tenho cerca de 20 ou 25 ações nacionais, né? Depois, se eu pensar em internacionais, eu tenho mais 20, né? Então eu tenho umas 50 ações mais ou menos no meu portfólio, mas a maior parte é de dividendos. Apenas uma pequena parte, que não chega nem a 30%, são ações, né, de crescimento. Então, eu tenho aí ações de crescimento. Tem algumas também que são consideradas blue chips. Ela tem um risco menor, porque ela não tem um risco de falência tão grande, né? Então aí eu poderia ter até algumas mais ações de small caps. Então se tivesse aí, vamos supor, 2 ações de crescimento como small cap, poderia ter uma terceira como uma blue chip de crescimento. Seria bem interessante. Aqui eu vou comentar alguns exemplos de ações de crescimento e vou comentar qual eu já tenho no portfólio e qual ainda não tenho. A primeira eu vou começar aqui por uma que eu não tenho no meu portfólio, né, uma ação nacional, que é a PetroRio, que eu achei bem interessante, por esse ano está bem interessante, né? É o PRIO3, essa é a sigla dela lá na Bolsa de Valores, só que é um setor que eu não gosto tanto, que é o setor de petróleo e gás natural. Apesar de pagar muito bem, principalmente nos Estados Unidos, né, esse setor paga muito bem, né? Aqui no Brasil a gente tem vários, né, como eu tenho no portfólio a Enalta, né, que é do setor de petróleo e gás também, é uma distribuidora de petróleo e gás. Tem também a Petrobras, né, e a PRRio tá subindo bastante, né? Ela está com um valor, um CAGR bem interessante. Então é uma ação que a gente deve observar. Eu estou observando ela, mas eu confesso que eu não tenho no meu portfólio ainda, só por causa do setor. Eu realmente não gosto desse setor e eu já estou muito exposto nesse setor, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A Metal Leve, por outro lado, é uma ação que eu tenho em carteira, é a Leve 3. Eu já invisto nela já faz alguns anos. Eu lembro que a primeira vez que eu vi sobre ela foi num livro do Bazin, né? Eu comecei a estudar essa empresa naquela época e eu acabei gostando. E é uma empresa aí que é fabricante de autopeças, né? Então é uma empresa de um setor que eu acho bem interessante e que eu consigo diversificar, não ficar apenas aí no petróleo e gás, né? Posso ir então para um setor de autopeças, né? Isso é bem interessante. Eu tenho até vídeo falando sobre ela no canal. Se vocês pesquisarem no canal, vocês vão encontrar alguns vídeos sobre a Metal Leve. Acho que já vi uns 2 vídeos sobre ela pelo menos. Para esse ano eu estou pesquisando 2 ações internacionais, que é a United States Steel Corp, né, e a eBay, que é muito conhecida, né? A United States Steel, ela é uma produtora de aço, né, do setor aí siderúrgico, basicamente. Então é um setor que eu acho bem interessante aqui no Brasil, né? E eu não tenho nenhuma ação desse setor lá nos Estados Unidos, por isso que eu estou pesquisando sobre ela. Ela tem operações nos Estados Unidos e na Europa. Apesar de ter ótimos indicadores, tem um indicador que tem que ficar um pouquinho com cuidado, que é o lucro líquido, né? Ela não está com lucro líquido tão positivo, então tem que tomar um pouco de cuidado. Apesar dessa empresa estar crescendo no último ano, né? Então, para você aí que tem conta na TD Ameritrade, na Interactive Brokers, na Passfolio ou na Avenue, você vai encontrar pela sigla X. Né? Para você que quer investir do Brasil, né? Você não quer abrir uma corretora lá fora, você que usa, sei lá, a BTG Pactual, a Rico, a XP, a Clear, né?
Legal que eu falei todos, menos a que eu mais uso, mas tudo bem. Aqui você pode encontrar por essa sigla, né, o USSX34, né, que é a sigla da BDR dela, né. A gente tem também o eBay, né, o eBay eu não invisto, né, a sigla dela é eBay para quem tem aí conta internacional, para quem tem conta no Brasil é eBay34, é uma empresa de crescimento, só que é um setor que eu não gosto, né, o setor de comércio eletrônico, né, que a gente vê aí Magazine Luiza, Mercado Livre, né, que são desse setor, né. No caso é uma empresa fundada nos Estados Unidos, mas ela é amplamente utilizada, o eBay, em várias partes do mundo, né? Se você quiser comprar aqui no Brasil pelo eBay, você consegue também, né? Consegue até vender. A única coisa é que eu não gosto do setor de varejo, porque ele é muito cíclico, é difícil você saber quando vai começar e quando vai começar um ciclo de queda e quando vai chegar um ciclo de alta, né? Você tem que basicamente acompanhar a economia. Então se você acha que a economia vai para frente, você pode investir no comércio eletrônico, né? No caso aqui é o eBay que eu estou usando de exemplo. Já se você acha que o comércio não vai tão bem, não é interessante investir, né? Então, como é muito cíclico, eu nunca sei quando está no começo ou no final do ciclo, ou eu não gosto de ficar prevendo, e às vezes eu acabo até esquecendo de vender algumas ações, e eu acabo não investindo, mas isso é um gosto meu. Talvez eu venha colocar no portfólio mais tardar, mas por enquanto eu não vou ter comércio eletrônico, varejo, que realmente eu não gosto. E vou falar também sobre um REIT, né, o Digital Real Trust, a sigla dele é DLR, para quem aí tem conta internacional. Para quem vai investir através aqui do Brasil, é D1LR34. É uma ação de tecnologia, né? É um REIT aí voltado aí para data centers, né? Ele tem 285 data centers e 26 países diferentes. Então, para quem gosta de tecnologia, é um REIT bem interessante. Ele não paga bons dividendos, já vou avisando que não é um REIT voltado em dividendos, mas sim em crescimento, né? Ele tem um KGR de mais de 30%. Então, isso é bem interessante, né? Para quem gosta, considera aí uma ação de crescimento com 10%, 30%, já dá para considerar uma ação de crescimento bem de longe, apesar de ser um REIT. Então, se você quiser pesquisar, você pode vir aqui no Status Invest, pode vir aqui em pesquisar, digitar Realty. Vamos ver aqui, Digital Realty Trust. Aqui eu encontrei a BDR, né? BDR, então, se você quer investir, você vai ter que investir $170, né? R$170, desculpa, né? Você teria que investir R$170. Já se você for investir na ação internacional, você vai vir aqui na DLR, né? Se você for investir nos Estados Unidos, você não precisa investir $145, tá? Você pode comprar fracionado, né? Comprar uma parte dessa ação. Então você não precisa investir $145, você pode investir até $5 se você quiser. Pode investir o valor que você quiser, né? Mas isso aqui não é uma ação de dividendos, a gente pode ver que não paga bons dividendos, né? Bem baixinhos os dividendos dela. Não faz sentido você investir em dividendos, porque a gente pensar em taxa de juros, mesmo nos Estados Unidos, está em 8% nesse momento. Bom, aqui a gente pode ver o PL, né? O PL ele está abaixo de 30, que é o que eu comentei, né? Eu sempre gosto abaixo de 30, que é a relação preço-lucro. Então, se a gente pensar em 24, quer dizer que vai demorar aí um determinado tempo para você recuperar o valor do investimento. Já se a gente pensar em 100, vai demorar muito mais tempo, né? Então, é sempre abaixo de 30 que eu gosto, né? PVP abaixo de 2, aliás, está acima de 2, né? Mas como eu gosto de abaixo de 3, dá um valor interessante. Então esses aqui são indicadores de preços, né? Tem alguns indicadores que eu gosto aqui, né? Por exemplo, indicadores de rentabilidade, ROI e ROIC, né? O ROI está bem próximo de 9 e o ROIC normalmente é um pouco mais baixo, é bem comum. Tá quase 7, né? Tá 6 e pouquinho, ainda dá para considerar, né? Mas o ideal para mim é que seria as duas acima de 10, mas ainda dá para considerar que está um valor bem próximo ao ROI, só o ROI que não está tão próximo, tá? Gostaria que fosse um ROI maior. Margem líquida está de 37, isso aqui é bem legal, para quem gosta de acima de 10 já está bem interessante. E aqui a gente pode ver o KGR em relação à receita e em relação ao lucro. Se a gente clicar aqui eu posso ver até um gráfico. Bom, nesse gráfico a gente consegue ver nos últimos anos, estava bem interessante aqui de 2015 até 2017. Já em 2018 a gente viu que desabou, né? Em 2019 caiu de novo e em 2020 acabou se valorizando 34%. Olha só, então ela cresceu bastante aqui em 2020
Já em 2021 ela caiu bastante, mas já está se recuperando aqui, a gente pode ver, né? Atualmente tem 32%. Então eu acho que é uma ação interessante. Eu não gostaria que fosse assim, né? Eu gostaria que fosse sempre uma escadinha, né? Subindo cada vez mais. Mas aqui ela poderia ter um pouquinho mais para cima, né? Seria interessante. A gente pode ver o lucro líquido está bem interessante também. E aqui o setor, né, falando que é então um setor aí de imóveis comerciais, né, que seria aí então basicamente o que eu comentei, né, o setor de data centers, né, servidores de dados, né. E aqui a gente pode ver a receita líquida e os custos, né, a receita está aumentando no decorrer dos anos, isso é bem legal. Era isso que eu queria ver, mas no KGR também, né? Mais ou menos um gráfico assim que eu queria. O que eu estou na Passfolio, mas você pode usar a corretora que você achar mais interessante, a Evno, a DT Ameritrade, a Interactive Brokers, qual você achar mais interessante, né? Eu estou aqui na Passfolio porque a maioria dos inscritos preferem a Passfolio. Então eu vou vir aqui em Discover ou em Pesquisar, depende se estiver em português ou inglês, e aqui eu vou digitar a sigla da empresa que eu pesquisei, né? No caso aqui a Rating Digital Real Trust. Se eu achei interessante, eu vou clicar aqui nela, vou vir em Buy, vou vir em Comprar. Bom, aqui eu posso comprar o número de ações que eu quiser, ou eu posso vir aqui digitar em dólares, né, quanto eu quero gastar. Aqui eu vou colocar apenas 10 dólares mesmo, deixar como está aqui mesmo. Já acostumei a comprar sempre de 10 em 10, né? Assim eu tenho um preço médio um pouco melhor. Mas aqui vocês conseguem ver até a fração, né? Eu não vou conseguir comprar nenhuma ação, vou comprar apenas uma fraçãozinha da ação. Enquanto a questão de dividendos é a mesma coisa, vou receber só uma fração dos dividendos, não vou receber tudo, né? Só vou receber algo proporcional. E em questão de valorização, a mesma coisa, né? Então eu vou deixar aqui apenas 10 dólares, tá tudo certo, vou continuar. Aqui está mostrando para mim a minha ordem, eu vou dar um Submit, vou clicar mais uma vez para confirmar. E pronto, já coloquei uma ordem aqui para realizar a compra. Como eu tenho o costume de gravar durante a madrugada, eu não vou conseguir comprar nesse momento, mas assim que for realizada a ordem, eu vou receber então no meu e-mail essa ordem que foi realizada, né? Então vou dar um close e pronto, acabei então de comprar aí uma ação, né, uma fração da ação da Digital Real Trust. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima!